Olá pessoal, sou o professor Franco Carvalho, estamos aqui na aula 10 de manutenção elétrica. Vamos ver agora o sistema de iluminação. Nos últimos anos a gente viu que uma evolução muito grande das iluminações de LED, né, e a substituição das iluminações convencionais. Então assim, descreva sobre as vantagens da iluminação de LED em relação à iluminação convencional. Faça uma pesquisa aí na internet e faça um texto sucinto sobre essas principais vantagens que levaram à substituição dessa iluminação. Então, além de tópicos lá, vai ser importante. Manutenção do sistema de iluminação, né? Então, assim, a manutenção do sistema de iluminação, né, serve para arrumar uma peça que esteja defeituosa, né? Prevenir algo que prejudique o funcionamento do produto ou até mesmo solucionar outro tipo de problema. Essas são apenas algumas funções da manutenção do sistema de iluminação, né? O técnico de manutenção ele realiza reparos no sistema de iluminação, né, antes de realizar o importante é entender como funciona o trabalho e quais são as vantagens que pode proporcionar em atender esse tipo de manutenção. A gente vai observar que não só trocar lâmpada se faz a manutenção preventiva, ou se faz a manutenção de iluminação, né? Geralmente as manutenções de sistemas de iluminação podem ser feitas de forma corretiva ou de forma preventiva. Bom, os procedimentos de manutenção, né? Além dos conceitos já apresentados para a redução de perdas de energia, né? Que a gente já sabe que tem uma redução de perda de energia quando se tem um sistema adequado, né? Os circuitos de distribuição devem ser também atentar aos procedimentos de manutenção que resultam no funcionamento da instalação, o que se constitui um fator importante a ser considerado na implantação de programas de economia de energia, né? Principalmente a gente sabe que a iluminação é um dos pontos que mais tem desperdício de energia numa instalação elétrica, né? Esses procedimentos são apresentados de forma resumida. Verificadas as condições de isolamento, né, de forma quinzenal, isolamento dos cabos, as inspeções, né, verificação dos painéis e aparelhos elétricos, tá, semestral, e verificações de contatos e conexões, reapertos e parafusos, verificação da quantidade de ligações a terras de forma anual para você ter uma distribuição do seu sistema de iluminação adequado. A iluminação, o sistema de iluminação, via de regra, né, apresenta significativo potencial de economia de energia, desde que seja bem feita a manutenção, né, sem prejuízo na iluminância desejada, né, para as atividades desenvolvidas nos locais atendidos. É possível otimizar antes o sistema, obtendo a redução de consumo de eletricidade, né? Isso aí a gente faz com a otimização da manutenção. Aqui também o controle eficaz dos materiais e equipamentos que traduz uma boa obtenção de economias substanciais e pode ser conseguidas também na otimização, na operação do sistema de iluminação, tá? de escola criteriosa de fonte de iluminação. Escolha criteriosa do sistema de iluminação. Nós temos aqui, por exemplo, alguns tipos de lâmpada, né? Isso aí, lâmpadas lâmpadas incandescentes, luz mista, luz fluorescente, fluorescente compacto, vapor de mercúrio, vapor de sódio de alta pressão. Tá? Essas aqui são lâmpadas que já tem muito tempo no mercado, alguns lugares ainda funcionam desse tipo de lâmpada, tá? Mas a tendência é que essas lâmpadas sejam substituídas por LED, por isso que o ideal é a gente estar sempre focado na melhoria e na economia de energia elétrica. A gente sabe que quando o técnico de manutenção vai fazer manutenção num galpão, por exemplo, e aí você tem várias lâmpadas queimadas, aí essa lâmpada é tipo vapor de mercúrio, por exemplo, vapor de mercúrio. Aí você vai dizer assim, olha, como que você vai dizer para o dono da instalação que você pretende colocar uma lâmpada de LED? Então você tem que ir para ele com esses argumentos, dizer que a lâmpada de LED é mais econômica, o quanto que essa lâmpada de LED é mais econômica, apesar que os valores hoje, comparado ao vapor de mercúrio com o vapor de sódio, é um pouco, o vapor de mercúrio, desculpa, e a lâmpada de LED, o vapor de mercúrio é um pouco mais barato, mas em compensação ao longo prazo você vai ter um ganho, porque a durabilidade é maior da lâmpada de LED, porque é uma lâmpada mais fria, a qualidade na luminosidade
vai ser muito maior, porque em potências iguais a quantidade de lumens da de LED é superior à do vapor de mercúrio. A questão de melhoria na visualização das coisas que tem ali, né, na qualidade. Então, esse tipo de argumento é que o técnico de manutenção ele tem que estar embasado para poder convencer o cliente a fazer esse tipo de investimento, que é a substituição dessa iluminação mais antiga, mais cara, a manutenção mais cara. Por quê? Porque ele dá mais manutenção, ele precisa de substituição, então assim, gera um transtorno muito maior em relação a isso, tá? Então, esse tipo de critério tem que usar, tem que ter argumentos técnicos para fazer com que as coisas mudem, né? Não é só dizer assim, vou comprar, patrão, compre uma lâmpada de LED, porque a lâmpada de LED todo mundo está usando, é mais bonita, tá? Não é assim. A gente não trabalha de forma técnica dessa forma. Meu patrão, a gente precisa colocar a lâmpada de LED. Eu aconselho o senhor colocar a lâmpada de LED, porque a lâmpada de LED ela tem menos manutenção, ela dura mais, ela melhora a qualidade do ambiente que você está fazendo, a quantidade de lumes é superior. A economia de energia é muito mais alta, aí você leva para ele uma comparativa, olha, 24 horas dessa lâmpada ligada vai consumir tantos watt-hora. Essa lâmpada de LED consome, sei lá, 4 vezes menos, que geralmente é assim, né? 4 vezes, 5 vezes menos essa aqui, aí você bota o comparativo para ele. Essa é a forma técnica do técnico eletrotécnico trabalhar nesse tipo de argumentação para você poder fazer essas substituições desses componentes. Bom, então, como que se faz uma manutenção preventiva aí, né? Nas iluminações de lâmpadas fluorescentes, 40 watts, né, que ainda existe no mercado, os reatores de partida, né, operando 2.600 horas por ano, né, em função do programa de manutenção aplicado. Então a gente tem aqui, ó, limpeza de luminárias, né, isso está falando das existentes, né, a cada 3 anos, limpeza de luminárias para a substituição de todas as lâmpadas com 3 anos, né. Aqui a gente tem aqui o percentual de redução, né, de redução da iluminância, né, que é do fator de iluminância. Um ponto importante também nesse fator de iluminância, na norma NR17, norma regulamentadora NR17, que é voltado à ergonomia, existe uma tabela lá falando sobre a iluminância de ambientes. Qual a iluminância mínima? Isso aí é um outro argumento técnico que o técnico em eletrotécnica ele tem que ter. Então é bom que ele tenha de cabeceira o cara que vai fazer manutenção em sistema de iluminação, essa norma regulamentadora com essas tabelas na mão, né, com esses valores na mão. Então assim, olha, você vai fazer manutenção em sistema de iluminação no escritório. O que é que o escritório tem? Tem computadores, tem um escritório, né, de contabilidade, por exemplo. Então o pessoal mexe muito com computador, tem que ter uma iluminância mínima. É uma fábrica, o pessoal mexe com componentes pequenos, tem que ter um outro valor de iluminância. Tá? É um galpão só de armazenamento de material, tá? Mas é só do material grosseiro, é um outro valor de iluminância mínima por norma. Tá? Isso aí para gerar conforto e ergonomia para quem está trabalhando. Então esse é um outro ponto que o técnico que vai trabalhar com manutenção em sistema de iluminação, ele precisa ter esse conhecimento. Tá, ok? NR17. Bom, a manutenção nos sistemas, nos principais fatores de desperdício de energia elétrica, né, é a manutenção deficiente, né? Então, se você não tem uma manutenção boa, você tem aí um desperdício de energia elétrica. Muitas das vezes, você tem, por exemplo, muitos circuitos que são manuais, né? Circuitos manuais. Circuitos manuais é aquele, o cara vai lá, pega um material no galpão, liga lá o disjuntor e liga a iluminação dele. Aí ele pega o material, sai e não desliga. E aí fica aí o desperdício ligado, né? Você pode, sim, existe uma questão de cultura, que se o cidadão saísse e desligasse, não teria tanto problema. Mas você também pode fazer investimentos nesse setor, com o relé fotocélula, né? Com circuito temporizador, para quando, depois de um determinado momento, ele desligar. Corredores não precisam ficar ligados, você pode colocar circuitos, automatizar esses circuitos, um sensor de presença,
né? Banheiros, por exemplo, é interessante, né? O pessoal vai no banheiro e deixa a lâmpada ligada, principalmente em áreas públicas. Então você tem que o técnico de manutenção ele precisa estar enxergando por esse olhar e solicitar que a instalação faça essas melhorias. Mas não faça essas melhorias porque fica bacana, porque fica legal. Não, faça melhoria porque vai gerar uma eficiência de energia, vai reduzir o custo elétrico da manutenção, porque se a iluminação permanece ligada lá, o número de horas que ela permanece ligada desnecessariamente, a iluminância vai diminuindo, a vida útil das lâmpadas e do sistema como um todo vai reduzindo. Então é um desperdício total, além do desperdício de energia elétrica, claro, é um desperdício dos materiais que estão lá empregados. Então, a eficiência desse sistema depende muito de quem está fazendo a manutenção e do técnico fornecer essas soluções para otimização do sistema, para melhoria do sistema. Então, se o seu técnico ele deixa esse sistema ficar de forma precária, ele vai ter muito mais trabalho, ele vai ter muito mais dor de cabeça e muito mais gente reclamando que não está conseguindo pegar o material no almoxarifado porque o almoxarifado está escuro, tá? Então, aqui nós temos exemplos aí de iluminação. Então, para cada ambiente você tem conhecer os materiais são importantes. Então, assim, se atualizem, né? Vocês que trabalham com manutenção de iluminação, se atualizem em relação a essas situações de manutenção. O que é que o mercado está proporcionando, como que está sendo esses ambientes, né? Se tiver alguma feira da parte de construção, é bom que se aprenda, é bom que se atualize em cima das novidades, né? E existe um monte de situações aí que a gente precisa estar trabalhando de forma mais moderna. Você vê aqui dois ambientes, né? Um ambiente muito distinto, né? Muito fino, né? Você vê aqui como se fosse tipo um shopping ou então um prédio de escritório, alguma coisa desse tipo, né? Você vê que o tipo de iluminação tem uma qualidade, né? Você vê que tem uma iluminância boa, né? Essa iluminância pode ser checada. E aqui você vê um galpão, né? Um almoxarifado, alguma coisa desse tipo. Bom, o LED a sigla Light Emitting Diode, né? Que na verdade é uma emissão uma emissão de um diodo, né? Na verdade é um diodo foto, né? Significa que o diodo é emissor de luz, né? Então, assim, esse diodo emissor de luz, na verdade, ele começou a ser fabricado, né, em microdiodo, né? Microdiodo. Então, quando você vê no símbolo lá, o diodo emissor de luz, ele tem acho que pode ter errado aí. O diodo emissor de luz, ele tem uma seta cruzada aqui. Esse aqui é o diodo emissor de luz. Então ele serve para você, ele foi um componente, né, que foi gerado. E uma lâmpada de LED ela é composta por vários diodos desses, né? Às vezes um diodo desse tem uma potência baixa, né? Tem uma potência baixa. Só que no entanto, essa potência baixa ela é associada a vários diodos, né? Como você tem, por exemplo, essa foto, você vê aqui, se você dar um zoom aqui, você tem aqui em uma célula dessa, a gente vai chamar de uma célula, ampliar aqui o desenho, uma célula dessa. Então, uma célula dessa, você tem aqui, por exemplo, uns 10 diodos mais ou menos, né? Então, você tem aqui 10 diodos aqui, né? Distribuídos nessa placa, certo? E aí você tem uma somatória de várias dessas aqui, ó, várias células dessa na iluminação. Isso aqui você soma as potências, né? E aí você vai dar a potência total. Então, assim, a célula, aí o que acontece? Você tem uma baixa potência, né? Porque o diodo ele consome uma potência baixa, tem uma potência baixa de dissipação, né? A perda dele é menor e também é uma lâmpada mais fria, é um modelo mais frio. E aí você consegue fazer uma somatória de placas, né, de diodo, e você chega à iluminância e a potência que você espera. Na verdade, você vai chegar na iluminância, né, na iluminância que você quer, né, com uma potência mais baixa. Então, assim, as vantagens da lâmpada de LED, né?
É um LED econômico, né? Produz a mesma quantidade de luz, né? Do que as demais, né? O LED é 80% mais econômico do que as lâmpadas incandescentes, né? E 30% mais econômico do que as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas mais modernas que até então a gente conhecia. Os LEDs são mais sustentáveis, né? A nível de degradação do meio ambiente. Você vê que tem algumas lâmpadas que utilizam gases, né, internamente, que não são muito bons, inclusive a fluorescente, né, tem gás interno, então o nível de poluente dele e o nível de recursos que são utilizados para a construção dela não são muito sustentáveis, né? Então, os LEDs são mais sustentáveis, né? Tem baixa emissão de calor, né? Você não tem um aquecimento grande, né? Então não dá para usar lâmpada de LED para fazer estufa, né? Então é uma lâmpada mais fria, e por ele ser mais fria você tem menos perda por joule, né? O LED funciona em baixa voltagem, né? Então você consegue fazer lâmpadas em circuitos bem menores, né? Não precisa você ter... você tinha, por exemplo, reatores aí de lâmpadas aí em 380 volts, por exemplo, ou 220 volts. Né? O LED, você pode funcionar o LED com 12 volts e você tem uma iluminância da mesma forma, né? É interessante isso porque você diminui um pouco essa questão da estrutura elétrica para poder alimentar uma lâmpada de LED, que é bem mais reduzido, e aí o custo cai bastante. E o LED e suas variadas cores, né? Então é uma outra vantagem. Então, a iluminação de ambientes, você tem aqueles LEDs RGB, né? Vale a pena você dar uma conferida, fazer uma pesquisa no LEDs RGB. E aqueles LEDs que tem as cores primárias, né? São, na verdade, 13 LEDs com cores primárias, né? Que é as cores azul, amarelo e vermelho. E aí eles ficam dosando essas cores aí e ficam obtendo diversas cores aí de cores derivadas aí das cores primárias. Muito interessante para iluminação de ambientes. Hoje você já faz isso via controle remoto, né? Você vai mudando as cores. É muito interessante e vale muito a pena o técnico de manutenção conhecer essa tecnologia e implementar. Bom, aqui a gente trouxe a parte de luminância, né? A classe de luminância e dado pela norma de manutenção em sistema de iluminação, né? Iluminação geral para áreas ininterruptamente, né? Usada ininterruptamente ou com tarefas visuais simples, certo? Aqui você tem a faixa de luminância. Tá? Então nós temos aqui áreas publicadas com os arredores escuros, orientação simples de permanência curta, recintos não usados para trabalhos contínuos, tarefa com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de máquinas ou auditórios, né? Aqui nós temos na classe tipo B, iluminação geral para a área de trabalho, né? Tarefas e requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria e escritórios. Então você tem aqui a capacidade de iluminância que você tem que colocar, né? A tarefa de requisitos especiais de gravação manual, inspeção em indústria de roupa. Então a parte C, que é adicional de tarefas, isso aqui está na norma NBR e você deve ter esse conhecimento aqui. E quem trabalha com sistema de iluminação tem que ter um equipamento chamado luxímetro. O luxímetro é um equipamento que você vai colocar no ambiente lá e vai ver exatamente qual é a taxa de luminosidade e você vai checar se você está trabalhando da forma correta. Então você vai fazer isso lá, pode colocar essa rotina na sua plano de manutenção. Então você chega lá ao lado no escritório de uma pessoa que está trabalhando com computador, por exemplo, e checa lá se ele está lá com a luminosidade dele de forma adequada, ok? Então vamos agora fazer os nossos exercícios e até a próxima aula.